Bom, nós continuamos nessa aula a conversar sobre certidão negativa de débito. Estávamos examinando aquelas situações dos dispositivos do regulamento onde se exige certidão negativa. Então, o regulamento, ele já trouxe uma situação nova de exigência de CND, que é no caso do incorporador. Também temos, do incorporador de imóveis, também temos do segurado especial e do produtor rural, pessoa física. Na verdade, o regulamento ele apenas explicou o que a lei não trazia de forma muito clara, porque nos parágrafos lá do artigo 47 já dizia, que a certidão exigida do incorporador independe daquela que fora exigida quando da inscrição do memorial de incorporação. Na lei nós temos também que independe de CND a obtenção de crédito rural com exigência de garantia junto ao banco, quando o segurado especial vende tudo para adquirente, consignatário, cooperativa. Significando dizer que nos outros casos se teria a exigência de CND quando ele vende direto no varejo, exporta ou vende para outro produtor, pessoa física ou segurado especial. E essa obrigação que nós vemos aqui de que o banco exija do cliente a certidão negativa quando vai liberar crédito cujos recursos provêm do FAT, FNDE, FGTS, poupança, fundos, recursos públicos vindos de fundos constitucionais ou de incentivo ao desenvolvimento regional. De onde vem essa obrigatoriedade da instituição financeira exigir a certidão? Isso está previsto na Lei 8.870. Então, o regulamento, ele trouxe essa situação que não estava na Lei 8.212, mas está em outro diploma legal, que é a Lei 8.870, quanto à exigibilidade de certidão. Então, a certidão ela vai ser exigida na contratação de operações de crédito com instituições financeiras que envolvam recursos públicos, inclusive provenientes de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional. Também os empréstimos que estão sendo concedidos envolvem recursos do Fundo de Garantia, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, tá? E também se os empréstimos que estão sendo feitos pelo banco envolverem recursos captados através de caderneta de poupança, o banco tem que exigir a certidão do cliente, tanto na concessão desse crédito, tá? Quanto na liberação de eventuais parcelas previstas nesse contrato. Então, a pessoa faz um contrato de crédito com o banco e apresenta a certidão. O banco tem que verificar a validade da certidão, porque o empréstimo pode estar sendo feito hoje, a certidão que o cliente traz é válida até a semana que vem. Significa que para liberar uma parcela inicial do empréstimo, se ele for liberado em parcelas, a certidão está ok. Mas a segunda parcela que vai ser liberada do empréstimo no mês que vem, já aquela certidão não está valendo. O cliente vai ter que apresentar outra certidão, ele vai revalidar a certidão porque a outra caducou, tá? Ele tem que renovar e provar a inexistência de débito novamente, que não tem omissão de GFIP, que não tem divergência de GFIP para poder renovar essa certidão, tá? Para obter as parcelas de crédito envolvidas no contrato. Bom, as instituições financeiras que vão exigir do cliente a certidão negativa são pessoas jurídicas, públicas ou privadas, então é banco público ou privado, que tenham como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou por decreto do Poder Executivo a funcionar no território nacional, tá? E os fundos, os recursos vindos de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional, se eles vão ser utilizados para empréstimos, o cliente deverá apresentar a certidão ao banco, para obter os recursos, para obter esse crédito. Então, quais são esses fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional? Tá? Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, da Amazônia e do Nordeste, tá? Bom, a Lei 8.870, que instituiu essa obrigatoriedade de as instituições financeiras exigirem a certidão negativa dos clientes quando vão liberar os recursos,
ela trata desse assunto no artigo 10, tá? Então, diz o seguinte, que sem prejuízo do disposto no artigo 47 da Lei 8.212, que já prevê várias situações de exigibilidade da apresentação da certidão, é obrigatória a apresentação de certidão negativa de débito pelas pessoas jurídicas e a ela equiparadas na contratação de operações de crédito junto a instituições financeiras que envolvam recursos públicos, inclusive provenientes de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional. Então, recursos públicos são a origem do empréstimo, inclusive se esses recursos provêm desses fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional, o cliente que está em busca desse empréstimo vai ter que apresentar a certidão. Também recursos do FGTS, do FAT, do FNDE e recursos captados através da caderneta de poupança. Se o empréstimo usa recursos que tenham essa origem, o cliente só pode obter o crédito se ele apresentar no banco a certidão negativa de débito, tá? A exigência instituída, né, pelo artigo 10 aplica-se igualmente à liberação de eventuais parcelas previstas no contrato. E o parágrafo 2º do artigo 10 repete aqui o que são as instituições financeiras que vão ter que exigir, tá, dos clientes a certidão quando liberam esse tipo de empréstimos. Então, pode ser pessoa jurídica pública ou privada. A atividade principal acessória é a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou por decreto do Poder Executivo a funcionar no território nacional. Então, a Lei 8.870, ela diz que a certidão negativa de débito é o documento comprobatório de inexistência de débito para com o INSS e será por este concedida às empresas. A gente sabe que hoje não é mais o INSS que concede, tá? É a Receita Federal do Brasil, tá? Então, será por esta concedido, né, a certidão. As instituições financeiras obrigam-se a fornecer mensalmente ao INSS relação das empresas contratadas conforme especificação técnica da autarquia, tá? Então, além de a instituição financeira exigir a certidão do cliente para liberar aquele crédito, tá? As instituições financeiras são obrigadas a fornecer mensalmente à Receita, no caso, a relação das empresas contratadas, empresas que obtiveram esse crédito proveniente dos recursos que nós vimos no quadro anterior, tá? O descumprimento do disposto no artigo 10, exigir a certidão, e no 12, enviar a lista dos clientes para quem se liberou o empréstimo, sujeita os infratores, é infração, portanto, porque é um descumprimento de obrigação acessória, e sujeita os infratores a uma multa, tá? Que não é mais de 100 mil, eu vou mostrar para vocês, tá? E vou mostrar também uma contradição que existe no regulamento. Vejam só. Vocês estão vendo o artigo 12? Eu vou voltar aqui. O artigo 12 da Lei 8.870. As instituições financeiras têm que enviar à Receita mensalmente relação de empresas contratadas que obtiveram, né, esses créditos, né, que vocês verificaram aí com esses recursos do FAT, FGTS, recursos públicos, de poupança. O artigo 227 do regulamento antes tinha a mesma redação do artigo 12 da Lei 8.870. Depois essa redação foi alterada para, né, ficar com o seguinte texto. As instituições financeiras, tá, que liberam, né, esses empréstimos com recursos do FAT, FGTS e tal, ficam obrigadas a verificar por meio da internet a autenticidade da certidão negativa de débito apresentada pelas empresas com as quais tenham efetuado operações de crédito com recursos ali referidos, conforme especificação técnica a ser definida hoje pela Receita, não mais pelo INSS. Vejam vocês, tá, que isso daqui se deve a, número 1, houve muito recurso, aconteceram muitos recursos contra aquela obrigação do artigo 12 da Lei 8.870
das instituições financeiras encaminharem a lista de clientes que obtiveram crédito para o INSS, depois para a Receita Federal do Brasil. E também, isso aqui, tá, essa mudança, ela cria uma certa confusão, porque faz parecer que é só a instituição financeira, quando vai liberar esse crédito, que precisa verificar a autenticidade da certidão. E não é assim. Não é assim porque todo contratante, todo cartório, quando recebe uma certidão, seja ela certidão negativa, seja ela certidão positiva com efeito negativa, vai ter que checar a autenticidade desse documento no site da Receita Federal, tá? Sob pena de estar recebendo uma certidão falsa, tá? Então, no contratante, ele tem por obrigação que checar a autenticidade. Não é só a instituição financeira que libera um recurso do FAT que vai fazer isso, que libera recurso do FGTS, tá? Bom, então esse é um ponto importante. Outra situação é que existe multa prevista para o descumprimento do que está no artigo 12, tá? Não existe multa prevista em lei para descumprimento do artigo 227, tá? Por quê? Porque se não checa a autenticidade e aceita uma certidão falsa, é como se não houvesse exigência de certidão e joga, né, o infrator para essa situação de descumprimento do artigo 10, tá? Então, né, o artigo 227, ele gera bastante confusão. Vejam só, a portaria interministerial número 15, que atualiza o valor de multa, diz que aquela multa, tá, que aqui está prevista como sendo de 100 mil FIR e 20 mil FIR, elas passam a ter os seguintes valores, tá? 50 mil reais e 251 mil reais. Um banco que libere recurso do FAT sem a exigência da certidão, para um cliente vai ter uma autuação e a multa aplicada vai ser de 251 mil reais, tá? Um banco que, né, aqui, da maneira como está aqui o inciso 1 do parágrafo único do artigo 287 do regulamento, essa multa de 50 mil faz parecer que é aquele caso de não checar a autenticidade da certidão na internet, ok? Quando, na verdade, essa multa é prevista em lei para não apresentação da lista de clientes que obtiveram empréstimo junto à Receita, tá? Então, aqui, tá, o artigo 287, que é aqui referenciado, tá? 287, parágrafo único, inciso 1, 287, parágrafo único, inciso 2, você vai encontrar que o descumprimento das disposições constantes no artigo 227, o que diz no 227? Não checar a autenticidade da certidão. E no inciso 5 e 6 do caput do artigo 257, tá? Sujeita a instituição financeira a multa de R$ 22.000 e R$ 110.000, valores esses que hoje se encontram em R$ 50.000 e R$ 251 mil. Então, vejam, aqui há uma remissão para o artigo 227, cuja redação atual é a obrigação de checar a autenticidade da certidão apresentada na internet, tá? E os incisos 5 e 6 do caput do artigo 257 tratam de certidão apresentada na contratação do crédito, certidão apresentada na liberação de parcelas desse contrato, certo? Então, né, você tem aqui uma multa para o artigo 227, que é uma multa que deve ser aplicada apenas no caso de descumprimento do artigo 12 da Lei 8.870, que é quando o banco não enviou a lista de clientes que contrataram aqueles créditos, tá, para a Receita Federal. Então, isso aqui é uma incongruência que eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Então, é interessante porque vejam essa multa aqui, como ela tem um valor bem alto, 251 mil. Ela veio, né, inicialmente como sendo 100 mil FIR, depois foi convertida em reais. Em valores de hoje, ela é de 251 mil, tá? Ela é bem mais alta que a multa em caso de não apresentação de certidão nos outros, né, incisos ali, tá, do artigo 47 da Lei 8.212, tá, nas outras situações previstas lá no regulamento.
Por exemplo, se um cartório não exige para a averbação de uma obra de construção civil a certidão, a multa aplicada para esse, né, cartório, no caso, é aplicada inclusive pessoalmente no titular, né, é de R$17 mil, tá? Enquanto que um banco que não exige a certidão para liberar um crédito, FGTS, FAT, FNDE, poupança, vai sofrer uma autuação de R$251 mil, tá? Essa multa de 17 mil, ela varia até R$171 mil em caso de reincidência, de ocorrência de circunstâncias agravantes da infração, tá? Muito bem. Nós vamos, então, para o regulamento, examinar, tá, as disposições do regulamento sobre certidão, tá? Então, deve-se exigir documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições que se referem aos incisos 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos só olhar aqui, tá? Quais são? Então, artigo 195, parágrafo único, incisos 1, 2, né, na verdade é 1, o 3, o 4 e o 5, não é isso? Tá? O 6 e o 7. Aqui diz que deve-se exigir certidão, documento comprobatório de inexistência de débito, a que se referem esses incisos, tá? Relativamente às contribuições destinadas à manutenção da Seguridade Social fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Vejam que aqui, tá? Eu só não tenho exigência de certidão negativa para a contribuição do empregador doméstico. Então, o empregador doméstico, tá? Quando se trata de contribuição, a dele 12%, a que ele é obrigado a descontar e a recolher, que é a do empregado, né? Não se exige certidão relativamente a essas contribuições do empregador doméstico. Agora, as demais contribuições, tá? Se exige certidão com relação, tá, a elas. E essas contribuições aqui das empresas sobre a receita ou faturamento, que é a COFINS, e sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro, e as contribuições sobre a receita dos concursos de prognóstico, essa daqui não é a certidão previdenciária. A certidão previdenciária só é exigida para essas que estão aqui grifadas, das empresas sobre a remuneração paga devida ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, dos trabalhadores, das associações desportivas e incidentes sobre a comercialização da produção rural, tá? Essas aqui, realmente, a certidão é a certidão dita previdenciária. A que está em vermelho aqui, os itens que estão em vermelho, é a certidão conjunta também emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, uma empresa, quando vai contratar com o poder público numa licitação, tá? Quando vai receber benefício ou incentivo fiscal creditício, o regulamento nos diz que a certidão deve ser em relação a toda a prova de inexistência de débito, deve ser em relação a todas as contribuições destinadas à Seguridade. Então, seria a certidão previdenciária e para COFINS e contribuição social, somente a certidão conjunta, tá? No caso, tá? Também da alienação ou oneração de bem imóvel, direito a ele relativo, exige-se a certidão. Lembrando que independe da apresentação de documento comprobatório de inexistência de débito, aquela transação imobiliária, a venda de um imóvel, tá? A alienação de um imóvel, que envolva empresa que explore exclusivamente a atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo circulante e não conste nem tenha constado do ativo permanente da empresa. Então, é uma empresa incorporadora, é uma empresa construtora, uma empresa que comercializa imóveis e ela está vendendo, tá, apartamentos, unidades de um prédio que está sendo construído e esses imóveis nunca estiveram no seu ativo permanente. Na contabilidade dessa empresa,
esses imóveis estão contabilizados no ativo circulante. Nesse caso, embora ocorra a alienação do imóvel, tá? Não se trata de imóvel que esteja no ativo permanente da empresa. Ele está contabilizado no circulante. Nesse caso, tá? A venda será efetuada, nesse caso aqui, sem que a construtora, ou a imobiliária, ou a empresa, né, a incorporadora, tenha que retirar a CND para promover a alienação da unidade. Quem constrói vai ter que tirar a CND para averbar a obra lá no registro de imóveis, né? Para depois poder ter as unidades imobiliárias formalizadas e aí sim transferir para os proprietários, tá? Também se exige, né, a certidão da empresa quando ela vai alienar bens do seu ativo permanente, bens móveis, de valor expressivo, hoje, né, de 43 mil para cima. E aí você tem que lembrar que é bem incorporado ao ativo permanente da empresa. Então, uma concessionária que vende caminhões, tá? Quando ela vende os caminhões, todos eles estão no ativo circulante, tem a condição de mercadoria. Então, não vai se ter aí a exigência de certidão negativa para poder fazer a venda, para poder, né, ou vender ou onerar de alguma forma esse bem. Agora, se o bem móvel tem valor significativo, acima desse limite previsto, que hoje não é 15, é 43, e é um bem incorporado ao ativo permanente da empresa, tá? Aí sim tem que ter a certidão. Vejam que aqui só se fala, tá? Alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel, o direito a ele relativo. Vejam que na redação não tem bem imóvel do ativo permanente, não, tá? Por quê? Porque o bem imóvel se espera que esteja no permanente. E o imóvel que não seja do permanente, que nunca esteve no permanente, que esteja sendo vendido por construtora, incorporadora, por empresa de comercialização de imóveis, tá? Esse daí é contabilizado no circulante, daí nesse caso não se exige a certidão. Agora, o bem imóvel, o texto é expresso dizendo que é o bem imóvel incorporado ao ativo permanente da empresa. E o valor, só lembrando, hoje, né, não é 43, mas é quase. R$ 42.933, né, R$ 42.933,60. Bom, a empresa também tem a exigência de certidão quando ela vai lá no cartório. Vai sair um sócio, ele vai transferir as cotas dele para outro, tá? Que vai ingressar na sociedade. Então, né, se houver transferência de controle de cotas de sociedade, tá? Vai precisar da certidão para registrar essa alteração no contrato social da empresa, tá? Também para cisão total, parcial. Aqui no regulamento diz que é suprida a exigência da certidão pela informação de inexistência de débito a ser prestada pelos órgãos competentes de que trata o parágrafo 10. Olha, aqui, tá? Realmente, tá? O que se tem é a exigência da certidão, tá? Não existe uma formalidade onde o cartório, a junta comercial, enviaria, tá? Para a Receita uma informação, tá? Quanto à inexistência de débito, isso não existe. Então, aqui o que existe mesmo, tá? Na verdade, seria o contrário. O INSS, no passado, a Receita hoje, informaria a junta ou informaria ao cartório, tá? Que não tem débito por outro instrumento que não a certidão. O que existe em alguns casos é a emissão de um alvará em caso de interveniência, tá? Para venda de um imóvel, para poder quitar dívidas previdenciárias, isso é outra história. Mas, em vez de emitir a certidão, a Receita Federal informar a junta comercial que não existem débitos, isso não é assim que funciona, tá? Então, isso aqui, tá, seria uma prerrogativa que hoje não está sendo aplicada, porque quem vai fazer algum tipo de alteração de contrato social, né, vai ter que levar a certidão negativa de débito ou a certidão positiva com efeitos de negativo. Aqui é aquele caso de averbação de obra. Vejam que aqui o mais importante é que a obra, quando ela é de pessoa física,
ainda assim vai ter que se apresentar a certidão no cartório para fazer a verbação dessa obra. Agora, existe aqui uma ressalva, tá? A gente sabe que existem ressalvas, inclusive, mas a ressalva do artigo 278, que dispensa a apresentação da certidão para averbar a obra de construção civil, é a da construção residencial unifamiliar. Então, vamos examinar esse artigo 278. Nenhuma contribuição é devida à seguridade se a construção residencial for unifamiliar, com área total não superior a 70 metros quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico, e tiver sido executada sem a utilização de mão de obra assalariada. Então, como não se exige contribuição, já que não houve utilização de mão de obra remunerada nesse tipo de obra aí, né, não vai se exigir também a certidão, tá? Agora, se for comprovado o descumprimento de quaisquer dessas disposições aí, tá? Vai, então, se exigir contribuições e, consequentemente, vai se exigir a certidão negativa para averbação. Vamos lá. Bom, também se exige a certidão no caso do incorporador, quando ele vai inscrever o memorial de incorporação no registro de imóveis, tá? Do produtor rural, pessoa física e do segurado especial, quando ele vai, né, constituir garantia para concessão de crédito rural por instituição, né, financeira, por instituição de crédito pública ou privada, mas só se exige dele a certidão quando ele comercializa a produção, tá? Com adquirente domiciliado no exterior, que aqui só seria exigido o Senar, ou diretamente no varejo ao consumidor pessoa física, ou ele vende para outro produtor ou para o segurado especial. E se exige a certidão na contratação de operações de crédito, isso quem vai exigir é a instituição financeira, seja ela pública ou privada, quando o crédito provém desses recursos que vocês estão vendo aqui. E também a instituição financeira vai exigir a certidão quando da liberação de parcelas desse crédito, tá? Se a certidão originalmente apresentada tiver vencida, tem que exigir a certidão atualizada, tá? Aqui, quando se trata de construção civil em regime de empreitada total, se a construtora ela obtém a certidão, eu não preciso ter o proprietário, tá? Também indo em busca da certidão, porque existe a solidariedade entre eles. Se a construtora já obteve a certidão para essa obra, essa certidão será suficiente, eu não preciso exigir outra certidão do proprietário, é o que nos diz o artigo 257, parágrafo 1º. O documento que comprove inexistência de débito poderá ser exigido do construtor, que na condição de responsável solidário com o proprietário, tenha executado a obra de construção definida na forma do parágrafo 13, foi em regime de empreitada total, sob sua responsabilidade, observadas normas específicas estabelecidas pelos órgãos competentes. Então, se foi solidariedade, empreitada total, o construtor já obteve a certidão, tá? Eu não preciso da certidão também do proprietário, é o que diz o parágrafo 2º. Nesse caso, como a construtora que executou total e diretamente a obra, tá? Ela já obteve a certidão, não será exigido documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário. A averbação será feita com a apresentação da certidão que foi obtida pela construtora. Nós vamos seguir examinando, tá? Os próximos parágrafos na nossa próxima aula. Até lá, gente!